Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso de desenvolvimento web. Para quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Fabinho e vocês estão no INC Cursos. Bora! Pessoal, é o seguinte, nessa aula nós vamos instalar algumas extensões no VS Code que auxiliam o nosso dia a dia aqui na hora de desenvolvermos nossos sites e sistemas e tudo mais. Vamos clicar nesse ícone aqui, ó, o último ícone, que é de extensões. E aqui em cima eu vou pesquisar pela primeira extensão que eu quero instalar, que é o Live Server. Só digitar aí, Live Server. Esse Live Server, pessoal, permite que a gente faça alterações no nosso código HTML e CSS e não tenhamos a necessidade de atualizar no navegador aquilo que alteramos. Quando alteramos algum arquivo, automaticamente no navegador já é atualizado automaticamente, beleza? Pesquisem Live Server, é esse ícone aqui, tá? Ó. Então vocês cliquem aqui em instalar. No meu não vai estar aparecendo porque eu já instalei, tá vendo aqui, ó, o botão azul? Instalar, todos esses aqui não são esses que vocês vão instalar, mas é assim que vai estar para vocês aqui também, ó, tá? Live Server, clique em instalar e vai aparecer aqui embaixo no canto inferior direito, ó, Go Live, tá? Depois é só a gente clicar que vai abrir o navegador já atualizando automaticamente. Depois clica. Uma outra extensão que nós vamos instalar também vai ser a CSS HTML por suporte. Ou é o contrário, se eu não me engano. HTML CSS suporte. Só digitar HTML e CSS. Ó, tá aqui, ó, HTML CSS suporte. O que ele faz? Vou até clicar aqui, ó, para vocês instalarem o mesmo que o meu, tá? De repente tem algum outro parecido, aí vocês podem se confundir. Tá vendo? Ó, Visual Studio Code CSS IntelliSense for HTML. Então, ele vai encontrar no CSS quais as classes que nós já temos, tá? E aí diz, quando você começa a digitar no HTML alguma classe, você aperta Ctrl barra de espaço, ele já mostra as classes disponíveis. Quando a gente estiver utilizando, vocês vão ver. Então, isso facilita bastante. Instalem também. Outra coisa que a gente vai instalar, que no meu caso eu já instalei, são esses ícones aqui, ó, que facilitam, né, a gente identificar que tipo de pasta a gente tem, que tipo de arquivo a gente tem, e aparecem esses ícones. Como que a gente faz para instalar? Você vai clicar nessa engrenagem aqui, ó, no canto inferior esquerdo. Tá aqui, ó, tema do ícone de arquivo. Vai aparecer uma lista de ícones que você tem instalado. Você vai clicar aqui, ó, instalar temas de ícones de arquivos adicionais. Clicou. Ele vai abrir novamente aqui a aba de extensões. E tá aqui, ó, o primeiro, material icon theme. Se você clicar aqui, vocês podem ver que vai mostrar aqui uma série de ícones de acordo com a extensão do arquivo ou o tipo de nome que você dá para as pastas, tá? Então é só clicar em instalar e depois ele vai pedir para você definir esse tema. É só clicar em cima, definir tema do ícone de arquivo. Simples assim, tá? Então, vamos lá. Nessa aula, pessoal, a gente vai falar sobre seletores CSS. Nós já utilizamos um seletor na aula passada, que é um seletor através do próprio elemento HTML. Já utilizamos também em aulas anteriores o seletor do tipo classe, que é o class, e agora nós vamos ver os outros que existem aí, tá? Vamos lá, eu vou entrar num site aqui, eu preciso que vocês entrem também para vocês acompanharem comigo, que é esse site aqui, w3schools.com. Ele é uma espécie de manual de várias linguagens de programação, de marcação, enfim. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL, PHP, jQuery, C++, Java e por aí vai, tá? Eu vou clicar aqui, ó, Learn CSS. E como nós vamos falar de seletores, eu vou clicar aqui, tá vendo aqui, ó, Selectors. Só clicar, ele já vai vir para cá, ó, CSS Selectors ou seletores CSS. Vamos traduzir essa página. É só a gente clicar aqui, tá vendo esse ícone aqui, ó? Translate W3 Schools. Eu vou clicar. E tá vendo aqui? Selecione o idioma. Só clicar e escolher aqui, ó, português. Prontinho, podem ver que já foi traduzido. Ó, seletores de CSS. Nesse site, pessoal, vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês têm. Claro, aqui no canal também tem dúvida, pergunta, mas aqui vocês vão ter um manual completo de HTML e CSS. Eu vou explicar para vocês e na prática a gente vai digitando no VS Code, tá certo? Olha só, existem alguns tipos de seletores CSS, a gente vai começar falando dos seletores simples, tá? Mas só para a gente entender, o
que ele fala aqui? Um seletor CSS seleciona o elemento ou os elementos HTML que você deseja estilizar. Na aula passada nós fizemos isso. Selecionamos 3 elementos, o header, o main e o footer, pelo nome da própria tag. Tá? E aqui ele até fala que nós podemos dividir os seletores CSS em 5 categorias. Seletores simples, que é o que vamos falar hoje, seletores de combinação, de pseudoclasse, pseudoelementos e seletores de atributo, tá certo? Descendo um pouco mais aqui, ele fala aqui do seletor de elementos CSS, que foi o que nós fizemos na aula passada. A gente pega um próprio elemento, coloca no CSS e estiliza da forma que a gente quer. Vocês podem ver aqui no exemplo que ele mostra, ó, ele tem o elemento P, que nós já sabemos que se trata de um parágrafo. Ele fez aqui a formatação que ele quer. Text Align Center, ou seja, alinhamento do texto centralizado, e Color, que é a cor do texto, Red, vermelho. Simples, tá? O seletor de ID CSS. Da mesma forma que nós utilizamos classes em aulas passadas, lembra que no CSS a gente vai lá, coloca o ponto e coloca o nome da classe? Para o ID é a mesma coisa, tá? Só que ao invés do ponto, nós colocamos um hashtag, cerquilha, e o nome do ID que nós queremos. Vamos ler aqui, ó. O seletor ID usa o atributo ID de um elemento HTML para selecionar um elemento específico. O ID de um elemento é único dentro de uma página, então o seletor de ID é usado para selecionar um elemento único. Ao contrário das classes, pessoal, que nós já estamos utilizando desde o início do curso, que permite que a gente use o mesmo nome de classe para vários elementos HTML, com o ID não. Se nós temos, por exemplo, um parágrafo com um ID chamado texto, esse ID com o nome texto só pode ser utilizado uma única vez naquele parágrafo em específico. Então a diferença do ID para as classes é que quando nós formos formatar ou estilizar esse ID no CSS, nós só vamos poder utilizar esse ID num único elemento do nosso documento inteiro. A não ser que seja em outra página. Mas naquela página, só em um lugar eu posso utilizar. E a gente faz isso para coisas específicas que vocês vão ver mais para frente, tá? Descendo um pouquinho mais, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, tá vendo esse botão verde? Tente você mesmo. Vou clicar com a bolinha do mouse, tá, para ele já abrir uma aba separada aqui. Quando você clica ali, você pode fazer alguns testes para ver como que funciona, tá? Olha só, tá vendo que ele tem aqui, ó, só que aqui o CSS está junto com o HTML, ele abre o style aqui, ó, fecha aqui embaixo e aqui dentro ele pode colocar todo o HTML, tá? E aqui depois vem o HTML, ele pode colocar todo o CSS e depois vem o HTML, não tem problema, tá? Olha só, aqui eu tenho 2 parágrafos. Um parágrafo com um ID para 1 e um parágrafo P. Eu vou trocar o nome desse ID aqui, eu vou colocar texto. Se eu clicar aqui em Run, pode ver que perdeu a formatação, não está mais centralizado, esse texto aqui Hello World, e também não está com a cor vermelha, porque ele está fazendo essa configuração, essa estilização, para um ID que tem o nome para 1. E o meu ID não é esse nome para 1, é texto. Então, basta eu trocar aqui para texto. Colocar aqui, ó, Run, beleza. Agora, voltou ao normal. Se eu vier aqui e não quero que fique centralizado, eu quero que fique do lado direito, Right, e eu quero que seja, por exemplo, verde, Green. E eu quero também que o tamanho da fonte, ó, font size, seja, sei lá, 300%. Clico em Run, podem ver que tudo já ficou da forma que eu estilizei. Só que, lembrando, esse ID com o nome texto só pode ser utilizado aqui nesse parágrafo. Mas para formatarmos, para estilizarmos algum elemento, nós não utilizamos IDs, tá? A gente utiliza sempre classes. ID é para outra coisa, para linkar um conteúdo com outro conteúdo. A gente vai aprender isso daí mais para frente. Beleza? Vamos fechar aqui, descer um pouquinho mais agora. Nós temos aqui o seletor de classe CSS, que é o que nós já estávamos fazendo, né? Nós temos aqui, ó, vou ler para vocês entenderem. O seletor de classe seleciona elementos HTML com um atributo de classe específico. Para selecionar elementos com uma classe específica, escreva um caractere de ponto, é o que nós fazemos lá no CSS, seguido do nome da classe. Por exemplo, tem uma classe chamada imagens. Então, lá no CSS, eu coloco ponto imagens, abro e fecho chaves e estilizo da forma que eu quero. E lá no HTML, basta eu colocar depois do nome da tag, coloco class e o nome da classe, como vocês já sabem. Igual está aqui no exemplo, ó.
ponto center, ou seja, estou pegando a classe center para poder estilizar ela. E aqui, text align center, color red, tá? Sem novidade nenhuma, beleza? Vamos a um outro exemplo aqui. O seletor universal de CSS que nós já utilizamos, que é o asterisco. Isso significa que nós vamos pegar todos os elementos do HTML para estilizar, independente se ele é semântico ou não, se é uma div só para separar conteúdo, todos os meus elementos do HTML, eles vão receber aquela formatação, aquela estilização, porque eu estou utilizando o seletor universal de CSS, que é o asterisco, beleza? Descendo um pouquinho mais aqui. Olha só, o seletor de agrupamento de CSS. O que significa isso? O seletor de agrupamento, vou ler aqui, ó. Seleciona todos os elementos do HTML com as mesmas definições de estilo. O que significa isso? Olha o exemplo que eles deram aqui. Ele tem aqui um título H1, um título H2 e a tag P, que nós já sabemos que é um parágrafo. O que é isso, título H1 e título H2? Quando você quer colocar um título no seu site, título mesmo, um título de um texto, nós utilizamos essas tags em específico. H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Vou falar um pouco mais a fundo sobre isso quando nós estivermos falando um pouco mais de semântica, tá? Então, percebam que todos esses elementos, todas essas tags, possuem as mesmas configurações. Os três elementos têm o texto alinhado ao centro e a cor vermelha. Então, eu não preciso ficar fazendo dessa forma aqui. Repetir várias vezes. Se eu tivesse 5, 6, 7 aqui, ia fazer 7 vezes? Não precisa. Eu posso fazer uma vez só. Vamos voltar aqui no VS Code e ver como é que é isso. Olha só. Dentro do main, eu vou fazer exatamente o que está lá. H1. Vou colocar um título qualquer aqui. Depois eu vou ter um H2. Um título qualquer também. Opa, não funciona o Emmet aqui. E depois um parágrafo. Beleza. Eu venho no CSS e pego esses três elementos aí. Vamos lá. H1, vírgula, H2, vírgula, e o P, que é o meu parágrafo. Basta eu colocar todos de uma vez separando por vírgula. E aí eu faço a estilização que eu quero. Por exemplo, text align center, como está lá no exemplo, né? E a cor, vou colocar blue. Para a gente ver isso, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui, ó, em Go Live. Já abriu e percebam que todos os meus elementos pegaram a mesma configuração, a mesma estilização. Todos estão centralizados e estão com a cor de texto azul. Beleza? Vamos lá. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Se você acessar, né, esse site, o W Free Schools, vocês vão ver que em alguns casos eles mostram para você aqui, ó, alguns exercícios. Ó, defina a cor de todos os elementos P para vermelho. Aí você vai lá, clica aqui, ó, enviar resposta, iniciar o exercício. São testes e exercícios que você pode fazer. Esse site aqui é muito útil e ajuda bastante quem está começando, tá? E podem ver aqui também que cada exemplo que ele dá, ele tem um botão aqui escrito, ó, tente você mesmo. Você clica, como nós fizemos no exemplo anterior, tente você mesmo, você vai lá e faz as alterações e os testes que você quer para você ver como que tudo funciona. Beleza? Esses, pessoal, ó, se você descer mais a tela aqui, você vai ver que não tem mais nenhum, ele só dá alguns exemplos aqui, tá? Todos os seletores simples de CSS, tá? Beleza? Até a próxima aula.